Olá, muito bom dia pra você carioca, iguaçuano, São Gonçalo, Niterói, região serrana, Costa Verde, Costa do Sol, pra todo mundo que tá no Rio de Janeiro, pra todo mundo que está fora do estado. Hoje dia nublado aqui no Rio, vai chover no Rio de Janeiro. Sextou, porque o nosso programa de sexta-feira está imperdível, aqui no nosso programa Esportacular. Hoje são diversos assuntos que nós vamos trazer, de Olimpíada, Copa do Brasil, teve time carioca desclassificado. E falando em desclassificação, vamos começar falando sobre o Fluminense. Mas primeiro, eu quero desejar um bom dia a quem está na frente hoje aqui, não sei se foi proposital. Bom dia, Luizinho. Bom dia, Brendo. Bom dia, galera. Vamos que vamos. Bom dia, Jorel. Jorel tá na outra ponta hoje, mudou de lugar com o Luizinho. Bom dia, Brendo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Brasil. Vamos que vamos, é isso aí. Os dois hoje estão felizes. Estão não tão felizes, mas contentes com o que aconteceu. Mas nós já vamos falar do time desses dois camaradas aqui, porque nós vamos começar falando sobre o Fluminense. Fluminense que foi desclassificado das oitavas de final da Copa do Brasil, jogando em casa, tentando decidir em casa no Maracanã contra o Juventude. Porém, não deu certo. Confira os melhores momentos. O Fluminense decidiu resolver em casa após um vergonhoso jogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Juventude. Perdendo por 3-2, o Fluminense veio para o Rio de Janeiro disposto a se classificar. Aos 5 minutos do primeiro tempo após um escanteio, toque de cabeça do Juventude, abrindo o placar. Juventude 1, Fluminense 0. O Fluminense tentou abrir o placar aos 20 minutos do segundo tempo. Ganso, numa cobrança de falta, levou o perigo. Porém, Gabriel Atento fez uma defesaça. O Juventude continuava querendo o jogo. Gabriel fez o lançamento para perto da linha de fundo, o Fluminense recuperou a bola. Porém, Thiago Santos se atrapalhou, Diego Gonçalves recuperou, tocou para Marcelinho, que marcou o gol. Juventude 2, Fluminense 0. O Fluminense tentou reagir. John Arias tocou para Ganso, que encontrou Keno livre dentro da área, fez o passe para Cauã Elias, que marcou um golaço. Ganso até que tentou em uma noite inspirada. Ele fez o passe para o Keno, que aos 47 minutos acertou um chutaço indefensável para o Gabriel. Fluminense 2, Juventude 2. Porém, o resultado não foi capaz de classificar o Fluminense, que perdeu para o Juventude no agregado. Fluminense desclassificado da Copa do Brasil de 2024. Juventude agora aguarda o sorteio para saber quem enfrenta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Fluminense desclassificado da Copa do Brasil. Eu quero saber de vocês dois o seguinte: foi algo esperado? Nós conversamos sobre isso no início da semana, na semana passada. Acho que desde o primeiro episódio nós estamos falando sobre esse jogo contra o Juventude. Foi algo que de fato foi merecido para o Juventude ou o Fluminense que jogou muito, mas muito mal? Bom dia mais uma vez, Luizinho. Bom dia, Brendo, novamente. Então, cara, a gente conversou, né, que o Juventude ia dar vida nesse jogo, pelo fato dele estar na tabela, e sim, eu acho que foi merecido sim, eles abriram 2-0 no placar, né. O Fluminense tomou muito susto, na realidade, abriram o placar muito cedo, jogada aérea, gol de cabeça, perigoso, mas logo tomaram o controle do jogo, fizeram mais um gol, eu acho que o Fluminense demorou a responder, né. A realidade é essa, quando teve o tempo de resposta, já não teria como mais correr atrás do placar. Ô, Jorel, eu não sei se você tá feliz, não vou falar isso aqui no nosso programa. Só que o Fluminense foi eliminado. Fluminense que não é um rival forte, ao meu ver, pelo menos até então, para os outros times, se caso passasse para as quartas de final. Sim. Foi desclassificado para o Juventude, times pequenos que estão impressionando nessa Copa do Brasil. Eu quero saber de você, Fluminense jogou bem ou Juventude que foi muito bem e conseguiu superar esse jogo do Fluminense? O Juventude, ele já entrou em campo sabendo que o empate era dele. Sim. Então veio com um método de jogo ali pra zumbar, digamos assim, pegar ali, retardar o jogo e até mesmo esperando um empate. Como o Luiz falou logo no início, já achou um gol que facilitou muito a tua vida. Aos 5 minutos, né? Isso aí. E jogou a pressão total pro Fluminense. O time do Juventude é um time que jogou compactado, sem cruzamentos longos, só toque de bola ali, esperando o Fluminense sair e avançar pelo contra-ataque.
realmente eu esperava mais do Fluminense nesse jogo. Só que esse gol no início matou totais chances do Fluminense passar na Copa do Brasil. Vimos um time que dominou o jogo, como esperado, por jogar em casa, por estar precisando do resultado. Tinha totais condições de passar, mas esse gol, infelizmente, afetou muito a vida do Fluminense. E deixar aqui uma situação bem clara. Que torcida mandrake é essa do Fluminense, né? Pô, pelo amor de Deus, o jogo ali, correndo, solto. Aí depois que o time começa a ter uma chance, o torcedor começa a sair do estádio e do nada volta. Que loucura é essa? Ainda se fala torcida grande que apoia teu time. Isso aí é inadmissível para qualquer time grande. Você tem que estar junto com o teu time até o final, independente se vai perder ou ganhar. Não é, só tô com a vitória, é time o quê? Isso aí não é torcida, que fala, né? É torcida... Modinha. Dela. Isso não existe, pô. Não existe essa torcida do Fluminense, não. O time, ele jogou muito com cruzamentos dentro da área, mas não surtiu efeitos, no meu ponto de vista, né? E é isso aí, agora... Até porque também os atacantes do Fluminense não são atacantes de área, né? Não tem aquele cabeceador, cara. Não tem. Então e agora é bola pra frente e... Como eu venho falando nos outros programas, tem total condição de sair da zona do rebaixamento e não vai sair nesse momento. Porém deu uma desandada. Eu já sei por quê. Pau pro Vasco agora, né? Deu uma desandada. Isso. A gente conversou que, né, esse jogo era muito importante pro Fluminense também. Vinha fazendo aí 4 jogos, não vamos dizer exemplares, mas ok. Isso aí. Como eles estavam vivendo. A cara do Mano Menezes já tá... Deu uma desandada aí, vai pegar o Vasco aí também, que nesse momento tá melhor. Vamos ver aí como é que vai ser. Pega o Vasco amanhã, 9h30 da noite, jogando no Newton Santos. No Engenhão, isso aí. Jogando no Newton Santos. É um jogo que não vai acontecer no Maracanã, também não vai acontecer em São Januário. Eita, caiu o negócio ali. Não vai acontecer nem no Maracanã, nem em São Januário. Boa, China. Um lugar completamente anormal para Vasco e Fluminense jogarem. Geralmente Botafogo que joga lá. Não sei se a galera tava esperando, mas para você que tá aí sem saber onde vai acontecer esse jogo, o jogo vai acontecer no estádio do Botafogo. E isso é muito bom, que não seja no Maracanã, pois o Maracanã, queira ou não, hoje é a casa do Fluminense, né? Até então, casa do Flamengo por enquanto. E jogando no Maracanã, mesmo sendo um clássico, acho que por estar jogando não seria um campo neutro. Ficaria mais favorável ao Fluminense hoje em dia. Sim. Então o Vasco tentou jogar esse jogo para Brasília, para Espírito Santo, para vários lugares. Até mesmo São Januário, mas a polícia também negou, né? Não tem a segurança ideal lá. Mas... é um jogo que vai ser muito bom de ser assistido. Eu quero trazer um detalhe importante aqui, porque Marcelo entrou no jogo contra o Juventude. Porém, Marcelo saiu, se não me engano, 3, 4 minutos depois de ter entrado. Ele deu um chute pro gol, se lesionou. E tá essa onda de lesões aqui no Rio de Janeiro, passando pelo Vasco, que nós vamos falar, passando pelo Fluminense, passando pelo Flamengo. Botafogo até então não me lembro de nenhum que esteja lesionado, vocês podem até me corrigir, mas ao meu ver não tem... Acho que teve algum, o Tiquinho, né? Tava por tempo, o Júnior Santos também tava... Só que é o que a gente vem falando também, né? O Fluminense, ele é mais propenso a ter a lesão porque até pela time idade, né? é um time, como a gente fica zoando, é um time master, né? Sim. E... já deu pra esses jogadores aí, já é hora de... mas o Marcelo em si, né? como foi anunciado, ele vem se machucando há um bom tempo. Isso aí. Sempre tá fora, um joguinho ele ou outro, sente alguma coisa. Mas será que... Mas eu percebo que isso foi depois que o Cano... que o meu Deus do céu, fugiu... O Diniz saiu. Porque antes do Diniz sair, eu não via essa ali na época do Diniz, da... o Marcelo era fundamental. Então, né? era eu fundamental. creio também que seja a parte de treinamento, né? Com Pode o Diniz, Era por jogar compacto, o time não tinha muito um treinamento talvez não tão pesado como o Mano Menezes implanta hoje. Veio pra mostrar resultado, ele tem que fazer os caras correr. A mesma coisa menos, quando né? a gente fala na época do Jorge Jesus no Flamengo. O Flamengo ganhou tudo naquela época porque tinha um condicionamento físico
Absurdo. Absurdo mesmo. Bem superior a todos os E seus... chegamos a ficar sem jogadores também um bom Isso tempo. aí. ali, E por você causa da via carga. que isso aí acontecia. Verdade. Então, placar para amanhã, 9h30 da noite. Jorel, você mesmo já falou aqui que o Vasco vai golear, mas eu quero saber de você, quanto dessa imparcialidade, vai dar Vasco ou vai dar Fluminense? Fluminense não vejo como favorito nesse jogo, pela disposição que os jogadores estão tendo e talvez pela pressão que está sofrendo no momento. O jogo é todo para o Vasco ganhar ou no mínimo empatar, porque como é clássico, o placar mais exato aí é sempre um empate, né? Mas eu vejo que o Vasco vai chegar com sangue nos olhos, já que perdeu o primeiro jogo para o Fluminense no primeiro turno também. Sim, e tem total condição de sair com essa vitória amanhã. Então, placar? 1-0 Vasco. Magrinho, Magrinho. Luizinho, placar para Vasco e Fluminense amanhã às 9h30 da noite. 2-1 Vasco. Também vai a favor do Vasco dessa vez? Sim, tá vivendo um momento melhor. Lembrando, é aquilo que a gente vem conversando há um bom tempo aqui. Os dois times, o Fluminense está numa zona pior, na zona de rebaixamento. Se perder, pode ver o Corinthians avançando e os outros times se distanciando. Então, nessa altura do campeonato fica complicado. E o Vasco, se perder, pode cair também. Então, é um 4 jogo pontos. de 6 pontos ali. E o Corinthians tá melhorando, né? E o Corinthians está melhorando. Grêmio, Corinthians. Efeito... Ramon Dias. Efeito... Ramon Dias. Ramon Dias. Gostou do Ramon no Corinthians? O Ramon Dias é um excelente técnico. Gostaria que ele tivesse voltado pro Quase Vasco. voltou, né? Quase voltou. Isso é papo furado. Mas Isso é papo furado. vamos ver, né? O Ramon Dias, ele mexe no time muito bem também. Faz a diferença. Então é isso aí. Agora falando sobre o Vasco, sobe o hino do Cruz Maltino, porque o Cruz Maltino jogou em São Januário e venceu com um placar muito magrinho por 1-0 o Atlético Goianiense e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Veja os melhores momentos. O Vasco da Gama contou com o jogo em São Januário para tentar classificação para as quartas de final após anos de luta para uma vaga na Copa do Brasil. Aos 12 minutos de jogo, Paulo Henrique tentou o drible, não conseguiu avançar, tocou para Payet, que fez o drible e acertou um chutaço, porém a bola foi para fora. Foi o primeiro perigo que o time do Vasco levou ao gol do Atlético Goianiense. Payet continuou tentando. Paulo Henrique tocou para Adson, que deu um toque por cima para o Payet, que mais uma vez, fora da área, acertou um chutaço para o gol. Porém, a bola passou rente à trave. O Atlético Goianiense levou o perigo ao gol do Vasco em um dos poucos lances no primeiro tempo. Luiz Fernando recebeu a bola perto da entrada da grande área, fez um passe pelo meio, porém o chute foi para fora. Ou melhor, travado pelo Piton. Ao final do primeiro tempo, com 5 minutos de acréscimo, Paulo Henrique conseguiu fazer um drible, fez o passe para dentro da área, Verratti chutou, foi travado, porém Piton chutou para o gol e marcou. Vasco 1, Atlético Goianiense 0. Aos 33 minutos de jogo, escanteio para o Atlético Goianiense. No cruzamento, Derek chutou, porém Léo Jardim fez uma defesaça. No final do jogo, Furtado cobrou falta, porém a bola foi para fora. Resultado final, Vasco da Gama 1, Atlético Goianiense 0. O resultado levou o Vasco da Gama a se classificar para as quartas de final. Venceu, mas talvez não convenceu. Jorel, 1-0, placar magrinho, eu acompanhei todo o jogo. Isso. Só que eu não posso ficar dando muita opinião aqui, mas eu vou dizer uma coisa. Pra mim foi um jogo muito feio, um jogo à la Série B pra baixo. Você concorda comigo? Não vou botar a ponto da Série B, mas concordo contigo que foi um jogo a menos do Vasco. É um jogo que teve emoção até o fim. Não precisávamos passar por esse tipo de pressão que o Atlético Goianiense chegou a impor no jogo. Só que é aquilo que eu vinha falando. O Vasco, ele vinha de 4 jogos fora de casa. E o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o calendário brasileiro é um calendário que os jogadores sofrem muito. Muito extenso. Tanto é que, se a gente já pegar, o Felipe Coutinho vai ficar fora aí já há um mês. É, verdade. Entendeu? É porque é um jogador que vinha com a expectativa
de se entrosar, a parte física dele estava fazendo um trabalho físico bom, mas não estava ainda apto a jogar, não estava 100%. E é isso que acontece quando o jogador vem de Europa e não está 100% adaptado. A questão da lesão é uma Problema. uma carga muito grande aqui no Brasil, né? Então, o jogo do Vasco foi um jogo bem trucado, o Vasco conseguiu impor o jogo, mas ao final do jogo ele sofreu a pressão porque o time cansou. E ali na frente, eu acho que o Rafael Paiva mexeu muito mal. Ele queria botar o GB para prender a bola e sair com o contra-ataque, mas só que é um moleque de 18 anos que ainda não tem essa mentalidade e jogar essa responsabilidade para cima de um garoto desse, você pode até queimá-lo, né? Eu acho que o PH foi um dos melhores em campo, porque, na minha opinião, assim, o Piton foi o cara do jogo ali, na minha opinião, porque fez o gol da partida, né? Um gol... Cagado, né? Digamos assim. Gol é né? gol é gol. Mas valeu a classificação. Valeu a classificação. Valeu os 4 milhões ali, né? Da classificação. Mas o PH, você repara que ele é um absurdo de rigidez física. É um cara que pode botar 90 minutos, 120 minutos, mas ele tá sempre correndo, ele é raçudo e ele não cansa em momento algum ali. Gente, foi o editor que mandou ele falar isso aí, tá? Foi pago. E ele realmente faz a diferença no time do Vasco ali. Então, o Vasco, a gente já deu o palpite aqui sobre Vasco e Fluminense. Uma sensação que eu tive nesse jogo do Vasco é que a galera quer se livrar da bola. Parece pé na moela. Sim. Pé na moela. A bola tá no pé, chuta pra qualquer canto. Porque o tempo todo fazendo cruzamento que não tinha necessidade de fazer. É isso aí. A sua sensação vendo o jogo do Vasco também foi essa, Luiz? Sim, concordo. Eu acho que o Vasco, né, como o Geral falou, por jogar em casa, né, tinha que dominar o jogo mesmo, né? Dominou a posse de bola ali, o controle. No começo, primeiro tempo, achei que o Vasco foi melhor do que no segundo, né? Teve as mexidas erradas e tal. Mas o Atlético Goianiense ainda deu uns sustinhos ali também. Sim. E no final, foi o que o Jorel falou. O time também, como se impôs muito vigor, passe de bola troca, o time cansa. E o Atlético, ele tava ali pra tudo ou nada. Então, conseguiu também dar um sufoquinho maior, mas achei que a atuação do Vasco foi bem sólida, conseguiu a classificação e era o que eles precisavam. É isso aí. E que defesaça do Léo Jardim. Normal, né? Léo Jardim Goleiraço, é absurdo, já né? falamos como aqui. eu vinha falando. Não sei como ele não está numa seleção brasileira ainda. Eu e o Jorel, a gente sempre fala, goleiro muito bom, né? É isso Tem uns relances, mas ainda é ótimo, né? Então, Só uma informação, eu estava conversando com uns amigos que trabalham dentro de São Januário. Realmente, essa notícia que os youtubers aí, os caras do Instagram vêm falando, é real. O Maurício Lemos, ele já está acertado com o clube, falta só ver ali alguns detalhes no salário, luvas, direito de imagem. Explica rapidamente quem é ele, pra galera que tá... Maurício Lemos, um grande zagueiro, até então vinha sendo titular do Atlético Mineiro. O Maurício Lemos, ele pode fazer ali uma bela dupla de zaga com o João Vitor, quando voltar da lesão. Até então, ele pode fazer ali uma dupla de zaga com o Maicon e o Léo Pelé. Graças a Deus, vai pro banco, né? que é o setor que o Vasco Se mais for, precisa, né? Isso aí. Se for. É o setor que tem a maior deficiência, o Vasco, né? E a gente precisa muito de um zagueiro que nem ele, com passagem por clubes grandes, experiente, e ele é alto, como o Vasco sofre muito com jogadas aéreas. É um jogador que vai fazer a diferença ali atrás. Creio que tem tudo para ser o nosso xerifão ali. Então, confirmado, um novo zagueiro aí pro Vasco. Jorel tá Fontes garantindo Fonte isso. dentro de São Fonte Januário grandíssima. me garante isso. Confia. Tá garantindo. Então, se não vier, a galera do Vasco pode cobrar? Pode me cobrar. Então tá aí. Até então tá tudo certo pro jogador chegar em São Januário. Então tá confirmado, talvez seja a dupla ali junto com o Léo Pelé. Eu acho que é o sonho do Jorel. Não, isso tá acontecer. maluco? Mas, galera, o Vasco volta a jogar amanhã às 9h30, como a gente já disse aqui, contra o Fluminense. Tá na 11ª posição no Campeonato Brasileiro. Se classificou aí para as quartas de final e agora espera o sorteio
para ver quem enfrenta. Pode enfrentar o Flamengo, pode enfrentar o Juventude. Espero que venha o Juventude pro Vasco, né? Juventude? Juventude. Mas convenceu essa partida? Você acha que passa para semi? Dá pra passar em cima do Juventude, sim. Então tá certo. Fluminense, a gente já fala, né? Não conseguiu porque é um time que é muito master, tem muita experiência, mas é um time que sofre muito com lesões, tem que mistar mais o time com a galera lá, com as garotadas. E eu acho que o Vasco está muito mais preparado que o Fluminense para enfrentar um Juventude da vida aí. Então vamos torcer para que venha o Juventude e o Vasco avance para a semifinal aí. Não, vamos torcer não. Ele tá doido para que o Vasco meta o pé logo da Copa do Brasil. Qualquer trocada é bom, né? Qualquer trocada é bom. Vamos falar agora sobre o Botafogo. Botafogo que foi desclassificado, jogou muito, a gente vai falar sobre isso, mas foi desclassificado jogando fora de casa na Bahia e perdeu na Copa do Brasil para o Bahia. Vamos ver os melhores momentos. O Botafogo foi até a Bahia para enfrentar o Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Logo aos 4 minutos de jogo, Luiz Henrique fez o drible, arrancou do meio de campo, porém na hora da conclusão na entrada da área, chutou pela rede do lado de fora. Ele até tentou mais um chute aos 22 minutos do primeiro tempo, porém a bola foi para a linha de fundo sem levar nenhum perigo para o goleiro do Bahia. O Botafogo continuou levando perigo. Luiz Henrique fez o passe para Savarino, que lançou a bola para Igor Jesus, porém na hora da conclusão foi travado. O Botafogo continuava querendo o jogo. Após um passe para Savarino, ele olha para dentro da área. Lançou a bola para Matheus Pontes, que marcou o gol. Porém, o lance estava impedido. O Bahia pressionou e teve resultado. Everton Ribeiro fez o passe para Lúcio Rodrigues aos 41 minutos, que marcou um golaço. Final de jogo, Bahia 1, classificado para as quartas de final, Botafogo 0, que volta para o Rio sem uma oportunidade de jogar as quartas da Copa do Brasil de 2024. Luizinho, o Botafogo veio de vitória no Campeonato Brasileiro, 4-1 em cima do Atlético Goianiense, que botou sufoco no Vasco. Isso. Só que agora perde fora de casa para o Bahia. Ao meu ver, Botafogo jogou muito bem, mas o que faltou para a via da classificação? Isso aí mesmo. Botafogo tinha que correr atrás do resultado, obviamente, empatou em casa, mas a questão, a gente já deixou bem claro, todo respeito aí aos... quem tá assistindo aí que é botafoguense, é inadmissível um jogador fazer aquilo ali. Pegou de raspão, pegou... Cara, o cara pulou no alto. Ele quis bater. Ele pulou no alto, subiu com o braço, ele ganhou a bola no alto, depois ele desce o braço totalmente pra acertar o jogador. Displicente. Não pegou. Tem uma foto depois do cara com o rosto machucado e tal. Era pra amarelo, era pra não sei o quê. Beleza, irmão, isso aí, quem teve que tomar essa decisão foi o árbitro, mas pra que o jogador vai fazer aquilo ali num jogo que o Botafogo vinha bem? Mesmo depois que sofreu a expulsão, ainda impôs um ritmo assim, mas não tem como, né? Jogando contra o Bahia em casa, como a gente já falou, é um time que joga muito certo, né? Não é muito bom, mas é um time ok. Fez o gol, conseguiu, e agora, cara, é o seguinte, Botafogo vai ter mais chance pra brigar pelo Carioca, né? Porque tá fora da Copa do Brasil. E vai pegar o Palmeiras na Libertadores, que tá mordido, porque perdeu a classificação pro Flamengo também. Então, semana bem tensa aí pro Botafogo. Ô, Jorel, o Botafogo, mesmo com um a menos, colocou pressão em cima do Bahia, só que em um único lance, logo no final do segundo tempo, tomou o gol e foi desclassificado. O jogo ali foi detalhes, né? Ganhou quem errou menos. O Botafogo, mesmo jogando fora de casa, tinha pressionado bem o Bahia, realmente. E acho que essa expulsão foi o detalhe que fez total diferença nesse jogo aí. O Luiz Henrique jogou bem. Novamente. A gente tem até um lance que eu achei que ele tinha perdido um gol feito, mas realmente foi o goleiro do Bahia que tirou aquela bola ali, né? Salvou bonito. E o goleiro do Bahia foi um dos melhores, pra mim foi um dos principais jogadores ali do Bahia, porque salvou muito o Bahia aí nesse jogo.
Mas foi detalhe esse jogo. Mesmo jogando com um a menos, como você está falando, o Botafogo não recuou o time, jogou de igual para igual com o Bahia, mas é isso aí. Então, Botafogo desclassificado, acho que nenhum torcedor botafoguense imaginava isso. Líder do Campeonato Brasileiro, está disputando mais um ano aí o título, podendo ganhar, depende muito dos outros, só que deu mole na Copa do Brasil, é algo que a gente conversou aqui no último episódio, até porque a gente, o Bahia lá é forte. Uhum. Exatamente. Lá o Bahia joga bem. Isso e de aí. fato, não aconteceu isso. Aí que tá. O Bahia não jogou tão bem. O Botafogo que jogou, Imprimiu o ritmo. exatamente, que acabou jogando muito bem, porém com um a menos fica difícil pra todo E uma mundo. observação aqui, falando de torcidas, né? A torcida do Fluminense tem que aprender muito com a torcida dos 3 grandes do Rio. Não que o Fluminense não seja, é a quarta potência hoje, no meu ponto de vista, do Rio de Janeiro, mesmo sendo campeão da Libertadores. Só que o Botafogo teve momentos que calou a Fonte Nova. Você só escutava a torcida do Botafogo cantando naquele estádio. E a torcida do Bahia é boa também. E a torcida do Bahia é fervorosa, Isso aí. é uma torcida que ama teu time, e calar a Fonte Nova, botar mais o som da tua torcida mais alto É um que o ponto da importante, Bahia, né? é absurdo isso. É um diferencial muito Que grande. sirva de lição pros tricolores, né? Porque a galera acaba lotando o estádio, mas isso aí é polêmica. É. rapaz. Isso é uma polêmica. Isso é uma polêmica. O Botafogo volta a jogar fora de casa contra o Juventude no domingo, às 11 horas da manhã, depois é Libertadores, que aí a gente vai conversar na próxima semana, que é pauleira aí, até porque o Palmeiras foi desclassificado, e é disso que nós vamos falar agora. O Flamengo passou por cima do Palmeiras, só que passou sem marcar, perdendo, em um jogo completamente difícil pro Flamengo, onde, não sei se eu posso dizer que o VAR salvou, só que foi um jogo que o VAR tomou muito trabalho. Confira os melhores momentos. O Flamengo foi para São Paulo para jogar contra o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com um resultado amplo no primeiro jogo por 2-0, o Flamengo só precisava empatar o jogo ou então perder por 1 gol de diferença. Mas o Palmeiras não fez a vida do Flamengo nada fácil. Aos quase 5 minutos do jogo, Veiga chutou para o gol, mas Matheus Cunha defendeu. No rebote, o time do Flamengo até tentou recuperar a bola, porém a bola sobrou para o Mike, que chutou, e mais uma defesa do Matheus Cunha. Mais uma vez, Rafael Veiga, depois de 2 minutos, fez um cruzamento e Matheus Cunha afastou a bola da grande área. Na sobra, Caio Paulista cruzou e o toque de cabeça para dentro do gol. Porém, a bandeirinha marcou impedimento. E aí começou o bafafá. Estava ou não estava impedido? Indo para o VAR, o juiz Daronco confirmou o gol. Palmeiras 1-0 logo aos 7 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras continuou pressionando. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Caio Paulista deu mais um trabalho para Matheus Cunha, mas na sobra, o Palmeiras não conseguiu fazer o gol. Flaco Lopes falhou praticamente de cara para o goleiro. Aos 22 do segundo tempo, uma falta que o Wesley fez sem necessidade. Após o cruzamento, o toque de cabeça para o gol, Flaco Lopes marcou 2-0 para o Palmeiras. Porém, após análise de um tempinho longo do VAR, Daronco marcou impedimento. Palmeiras continuou pressionando. O Everton saiu do gol e até tentou, porém, o chute foi para fora. Final de jogo, Palmeiras 1, Flamengo 0. Classificado para as quartas de final, o Flamengo esperará o sorteio para saber quem enfrenta nas quartas de final. Flamengo foi até São Paulo. Primeiro jogo jogou muito, o segundo jogo deu mole. Luizinho, quase, por muito pouco, o Flamengo não sai de lá desclassificado. O que houve com o time do Tite? Adenor, pelo amor de Deus, a gente falou aqui, não vai cometer o mesmo erro do Abel lá em São Paulo. Cometeu feio. Até que o time que ia entrar em campo era esse time aí mesmo, só que o time entrou muito apagado, tomou um apavoro ali nos 10 primeiros minutos iniciais que, vamos ser sinceros, contou com a sorte. Saiu barato esse jogo aí. Na hora de mudar, mudou errado novamente.
Flamengo tinha conseguido ali controlar um pouco o jogo. Teve a jogada do Pulgar, que, convenhamos, se era o Pedro naquela bola ali... Era gol. O Everton é um grande goleiro, mas aquela ali, a marca do Pedro, a chapada ali, era com certeza chance clara de gol, mas não pode fazer isso. Aí entrou no segundo tempo, me tirou um ponta pra botar o Davi Luiz. Ok, Davi Luiz ajudou, tirou a bola no pé do Flaco, né, no rebote, tirou umas bolas aéreas ali, mas tipo assim, o time conseguiu manter o ritmo do jogo, pegar ali, entender, Palmeiras também cansou o ímpeto inicial. Aí no segundo tempo o cara me tira um ponta pra botar um zagueiro, o time perdeu completamente o meio campo, novamente tomou mais um apavoro do Palmeiras. Então tipo assim, por que passar por isso? O Flamengo é um time aí, receita enorme, não tem como. Ah, De La Cruz estava machucado, então agora a gente é dependente do De La Cruz. Era dependente do Arrascaeta, agora é dependente do De La Cruz, o time não joga sem não jogar. Não pode acontecer isso. E falando também um pouco sobre os lances polêmicos, né? Não tem como. Os dois foram pênaltis claríssimos. A bola do Gerson, ele dá o tapa com o pé esquerdo, o cara... Ah, mas o cara já tinha esticado o pé. Meu irmão, derrubou dentro da área, é pênalti. A regra é clara. E no lance da mão... Ah, mas o Pedro encostou no Murilo ali. Encostou. Ele não faz movimento de empurrar, até porque a mão do Murilo ela vai pra frente. Se o Pedro empurrasse ele ia, sei lá, se jogar. Ele não ia ter como voltar pra trás. Então foi dois lances claríssimos. Como você falou, VAR foi determinante pra um lado, mas pro outro acho que deu mole. Eu sinceramente, Jorel, eu não tô entendendo muito o Tite. Porque assim, o Tite ele disse em coletiva de imprensa que era impossível ganhar 3 campeonatos. Sim. Ou seja, se é impossível ganhar 3, ele tá tirando. Qual que ele tá tirando? Ele não falou. Aí na Copa do Brasil, ele começou a poupar jogador no Brasileirão, como aconteceu contra o São Paulo. Não vou colocar contra o São Paulo porque eu tô visando a Copa do Brasil. Aí chega na Copa do Brasil, a galera acaba saindo, faz umas alterações que parece que tá focando no Brasileirão. Então assim, qual é o objetivo do Tite? O que o Tite quer da vida dele? Bom, concordo com o Tite em partes. Eu acho que jogar 3 campeonatos é muito cansativo, ainda mais no Brasil, que um país imenso e são viagens muito cansativas para os jogadores. E realmente, como a Copa do Brasil e a Libertadores são campeonatos que dá mais dinheiro, o Tite vai deixar, por enquanto, o brasileiro de lado. Mas a gente já viu em outros tempos também, né, com o Rogério Ceni, que o Flamengo sempre começa a crescer no final do campeonato. E vejo que pode acontecer, sim, do Flamengo tem condições de disputar, sim, 3 campeonatos, mas, ao mesmo tempo, concordo com o Tite que o elenco ele vem se desgastando. E a gente vê até o caso hoje do De La Cruz. É um jogador que quando tá em campo faz total diferença, como o Felipe Coutinho no Vasco. E quando tá fora também, né? E quando pro lado negativo, né? Mas você vê que jogadores, estilos, que não o De La Cruz que jogava no River Plate, não é que veio da Europa, mas você já pega que são jogadores assim que tem uma carga de jogo muito grande e já vem com lesões crônicas há muito tempo. Então, não vai ser ele que vai conseguir jogar todos os campeonatos. Um exemplo é o jogador, né? O De La Cruz. Então, o Tite, eu acho que é correto ele dar prioridade nos campeonatos, que, por enquanto, são os mata-matas, e ainda tá brigando, não tá distanciando do líder no Campeonato Brasileiro. Quando acaba o campeonato mata-mata, aí que começa a ver como que estamos nos pontos corridos. E como não está distanciando tanto, ele pode sim lutar e naquele split final ali o Flamengo tem total condições de passar o líder e ser campeão dos 3. Mas é difícil e no momento a Copa do Brasil e Libertadores é o que vem dando mais condições e ser um campeonato rápido de chegar até o fim e ganhar, né? Bom, o Flamengo está em segundo lugar com 40 pontos. Em primeiro está o Botafogo. Em terceiro está o Fortaleza com 39. E o Palmeiras, que enfrenta o Flamengo jogando fora de casa, está com 37 pontos. Ou seja, 37
38, 39 e 40. Caso o Flamengo perca, pode ser que o Fortaleza ultrapasse e o Palmeiras chegue na mesma pontuação que o Flamengo, porém tem um jogo a menos aí, o Clube de Regatas do Flamengo, que pode fazer a diferença, principalmente na reta final. Vamos agora para o craque da rodada. Solta a vinheta. Eu quero saber de vocês o seguinte: teve craque da rodada na Copa do Brasil? Porque, ao meu ver, não teve nenhum craque, a não ser talvez os goleiros. Léo Jardim, o goleiro do Flamengo. Do Corinthians. Exatamente. O goleiro do Corinthians, o Hugo. Então, assim, quem foi o craque da rodada, na opinião de vocês? Bom, eu vejo o jogo do Atlético Mineiro contra o CRB foi um jogo, um dos mais fáceis, digamos assim, para um time grande passar para as quartas de finais, né? Eu creio que tem um jogador lá, o Renzo Saravia. Ele é um zagueiro, fez gol, deu assistência e ainda não tomou gol. Então, assim, foi uma rodada muito estratégica, muito jogo trucado, não teve muitos lances assim e não teve um cara que sobressaiu muito bem nessa rodada. Mas vejo que como um zagueiro fazendo gol, dando assistência e não tomando, eu acho que tem total condições de ser o craque da rodada. Tem no Vasco da Gama também o PH, que o único jogador que vejo ali que é o motor do time. Ele consegue defender, ele consegue chegar no ataque, ele consegue fazer o meio de campo. Ele é um cara muito centrado no jogo, raçudo. É um jogador que começou o lance do gol do Vasco. Também acho que teve uma evidência muito grande ali em cima dele, mas eu vou com o Renzo Saravia. E você, Luizinho? Quem foi o craque da semana, da rodada, né? Como você mesmo falou aí, dificilmente eu vou falar dos clubes do Rio. Ninguém fez assim o jogo ótimo, mas o editor mandou o Jorel falar do PH e ele falou novamente. Se for destacar, cara, jogadores do Rio, eu colocaria o Piton, foi o cara que fez o gol, entendeu? O gol classificado, classificou o time. E é o jogador que estava em destaque, né? PH fez um bom jogo sim também, a gente não pode negar isso, mas quem fez o gol foi o Piton. Sim. Então, Sim. se tiver que falar que um cara foi melhor entre os times cariocas, eu vou escolher o Piton. Porque, ao meu ver, não tem nenhum outro que... Talvez só o Matheus, né? O goleiro do Flamengo, fez duas defesas ali. salvou o Flamengo, né? Uma era gol certo, a outra ali poderia ser, mas não deixou de ser duas defesas dificílimas. Difícil. Essa rodada foi muito difícil definir aí um craque, porque realmente foi uma rodada muito triste para todos os clubes cariocas. Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. Que, ao meu ver, não teve nenhum destaque grande, nem o Pedro foi o destaque como costuma ser. Isso aí. Não teve nenhum. Agora a polêmica, que é o VAR da semana. Bom, o VAR da semana, eu acredito que são somente dois jogos. Botafogo e o Palmeiras. Do Palmeiras, foram 5 VAR, se eu não me engano. Foram dois gols, né, do Palmeiras. O primeiro validou, o segundo não. Aí teve a expulsão do Abel. 4 lances, então, de VAR. Teve a expulsão do Abel. Com a expulsão do Abel, 5. Dois gols. 2 gols, a expulsão do Abel. 4 lances. 4 lances. Eu quero saber de vocês, qual foi a polêmica do VAR da semana? Está no Botafogo? Está no Palmeiras? Qual foi a polêmica? Do Botafogo ali, né? O VAR não teve, foi correto. Eu acho que acertou, né? Ele acertou porque foi intencional mesmo do jogador. Eu fico com a polêmica do Abel Ferreira, né? Ele sempre, não tô falando que é um santo, longe disso, porque é um técnico muito chato, a gente sabe de todos os problemas que ele causa ali com a arbitragem e tal, mas defendendo o Abel, ele sempre se agacha na área técnica ali, e quando ele levanta, pode observar em outros jogos que ele sempre ajeita a calça. E só que aquele lance que ele fez depois de ajeitar a calça deu a entender que ele estava fazendo gestos obscenos. Mas a câmera mostra atrás. Não tem uma câmera de frente para saber se ele estava de fato fazendo gestos obscenos ali. Uma coisa que eu também acho o lance do Abel, eu não tive a certeza, não prestei atenção suficiente se o banco do Flamengo estava do lado direito.
A gente não conseguiu... Porque eu não sei se ele fez o gesto Se ele não fez o gesto pra ninguém ali ou alguém, até se ele tivesse feito à toa, é um gesto. Beleza. Gabriel fez esse gesto, foi expulso na final da Libertadores, mas ele fez mesmo pra torcer dos caras. Queria saber se o Abel realmente fez aquele gesto pra alguém. Se ele fez, corretamente. Mas se não fez, eu acho que o VAR não tinha por que também chamar naquele lance ali, não. E não teve outra câmera também que... como você falou, só teve aquela ali, aquela primeira que a gente viu na televisão, né? Então, tipo assim... Foi uma interpretação total do VAR, né? Porque nem o Daronco viu. Exatamente. Ele recebeu a informação. Isso aí. E o VAR conversou com o VAR e acabou expulsando o eu Abel, vi os comentários que o pessoal fala que... O Jornal também comentou, o Abel ele se estende muito. Então, e como ele já estava um protagonista no jogo, acho que o pessoal ficou com o olho mais ali nele, quem estava atento às câmeras lá, e acabou de ter pego aquele coisa, porque, como você mesmo falou, como o Daronco não viu, foi um lance completamente diferente. Agora, foi pênalti? Nesse lance aí, a seleção brasileira tem um bom talento no futebol, né? A seleção brasileira de vôlei, Bernardinho, é melhor você assistir mais futebol, porque ali pode pegar o Murilo para ser levantador, com certeza, da seleção brasileira. Aquilo ali foi mais pênalti que qualquer outro existente no mundo. A desculpa foi que ele não viu que a bola estava chegando e estava protegendo o Pedro, mas... Mão dentro da área é pênalti. Não tem como. Cara. Eu acho que foi pênalti. Como eu falei antes, a bola... Se ele não bota a mão, a bola ia cair no pé do Pedro. Se ele ia fazer gol ou não, é outros 500. Mas ele tava de costa. Cara, ele ia dominar aquela bola ali completamente. O que ele ia fazer depois, se ele ia dar de calcanhar, se ele ia tocar... Até poderia ter a situação de que se a bola sobrasse pra ele, poderia até traçar uma linha de impedimento. Então, tipo assim, só que ele cortou a jogada, mano. O braço dele foi culminante pra mudar a direção da bola. Então isso é pênalti, claríssimo. Isso aí. Então, acho que o VAR falhou aí nessa situação. Vou quebrar as regras aqui rapidinho. Quero comentar rápido, sobre o lance do Gabigol saindo com a camisa do Palmeiras. Luizinho, passou batido aquilo ali? Pô, cara, então, é meio complicado mesmo, né? A gente sabe que o Gabriel, ele gosta muito de aparecer e tal. Ele mesmo já falou que ele não rodou a camisa do Palmeiras pra, tipo, reverenciar o Palmeiras. Foi que na hora que a torcida do Flamengo tava cantando lá, aí ele foi e deu uma rodada na camisa que ele tava na mão, mas... Não observou que era do Palmeiras. Ele falou que ele sabia que era do Palmeiras, mas ele falou que ele foi tipo mais uma comemoração com a torcida do Flamengo do que tipo reverenciar o Palmeiras. Eu acho que isso aí é briga pra quem quer ficar brigando, né? Mas que ele gosta sempre de estar nessas polêmicas aí diferentes, extra-campo, mídia, né? Vamos dizer assim. Ele é o cara da mídia, todo mundo sabe, o que tiver que falar ele vai falar, o que tiver que fazer ele vai fazer. Então sei lá, eu também não interpretei assim algo como muito grandioso, não negativamente nem positivamente. Mantenho minha opinião normal. Mas isso aconteceu também de o povo não interpretar pelo lado negativo, porque o Flamengo também saiu com a vitória ali, a classificação, digamos assim, né? Porque se sai sem a classificação, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Mas o Gabigol é um cara que, mesmo estando nessas polêmicas, a torcida começa a querer ficar desgastado com ele, ele vem, dá a volta por cima, mete logo 1, 2 no jogo difícil e a torcida começa a respeitá-lo de novo, né? Pra isso aí vamos torcer, né? Ele é ídolo, né? Não tem jeito. Só que é um ídolo muito polêmico com o de regatas do Flamengo, né? Isso aí. É questionável essa questão do ídolo. Fez história no clube, mas, enfim. Zico faria isso? Essa é a questão. Verdade. Vamos falar agora sobre Olimpíadas. Comentar sobre o basquete, o Brasil perdeu feio pro basquete contra os Estados Unidos, só que era algo bem esperado. Só que a seleção brasileira feminina de futebol arrebentou e venceu por 4-2 a seleção da Espanha. Nós comentamos no último episódio sobre a seleção brasileira, só que seria um jogo difícil. Isso. A gente nunca imaginou que seria 4-2. Jorel, jogaço, jogaram muito, arrebentaram? Arrebentaram, chega nessa final com muito mais moral que os Estados Unidos, veio de uma vitória sobre a França, passou pela Espanha, pega uma seleção muito forte de novo na final, mas agora eu vou falar pra você. Marta, fica no banco, deixa as meninas jogar por você,
porque eu acho que é isso que tá dando certo no momento. Eu acho que a Marta, estando fora, as meninas deram sangue pra ela voltar e tirar aquela imagem que ficou das Olimpíadas dela, né? Mas eu acho que se eu fosse técnico hoje, eu não jogaria com a Marta titular. Botaria no segundo tempo, faltando alguns minutos finais ali pra segurar a bola, ou se tiver perdendo, encaixar o time ali. Mas tem total condições o Brasil de sair com essa medalha de ouro. E assim vamos torcer. Luizinho, seleção brasileira teve alguns destaques, eu até coloquei aqui, que foi a Lorena, a goleira. Pra mim foi a heroína da seleção É a brasileira. melhor Novamente. que tá tendo aí das seleções, é a nossa goleira. A goleira do Grêmio, brasileira. É. Porque é engraçado que é sempre o contrário no futebol feminino pro futebol masculino. Quem se destaca, geralmente no gol da seleção brasileira no masculino, são os goleiros de fora. Isso. Dificilmente o técnico puxa algum do brasileiro. Só que no feminino, quem se destaca são os goleiros daqui, Verdade. né? Então, a Lorena arrebentou, fez defesas dificílimas. Teve também a Ludmilla, atacante, né? Fez Jogou um muito. baita jogo, jogou muito aquela mulher. E também teve a Priscila, atacante do Internacional, que também arrebentou, até deu uma provocada na goleira lá. Então, assim, a seleção brasileira precisa da Marta, com todos esses destaques, mostrando que tem atacante boa, precisa da Marta nessa final contra os Estados Unidos. Precisar, assim como o Jorel falou, acho que o momento que as novatas, vamos dizer assim, estão vivendo, estão bem melhor. Já tinha falado, destaque passado, Ludmilla, ótima jogadora. A Caroline também é uma ótima jogadora, entrou, oportunidade, fez o gol. E eu também concordo com o que o Jorel falou. A Marta, não colocaria ela de cara no jogo, até porque também eu acho que vai ter um nervosismo dela própria de querer mostrar muito Isso mais do que como ela saiu. E nisso desanda o E time. nisso ela pode, né? Ela pode querer, às vezes, querer fazer demais e não conseguir fazer o que ela precisava fazer. Então eu também concordo que entra com a escalação que começou esse jogo. As meninas estão muito aptas, estão querendo bastante. A Espanha sofreu, a realidade é essa. Elas, vamos dizer assim, nos termos contratuais elas peidaram. Pode ver que o primeiro gol do Brasil foi uma jogada que elas não costumam fazer, então elas estavam nervosíssimas. E depois que instalou os gols, elas ficaram mais nervosas ainda. Ótimas jogadoras, sim. Tem aquela, esqueci o nome agora, chuta igual uma... Camisa 10? Pô, não, a outra, a lourinha lá, acho que é a 7. Nossa, chuta muito, aquela mulher não pode chegar muito a chutar, não. Mas, tipo assim, você viu que... E os Estados Unidos agora vai chegar mordido, porque o Brasil ganhou a seleção que era campeã do mundo. Então, tipo assim, o Brasil tá com moral. Tem que chegar mesmo, tem que botar as garotas que estão leves. Como o Jorel falou, Marta aí entrar no segundo tempo, se o time estiver bem, finalzinho de jogo, entra ali pra consagrar. Se o time estiver mal, coloca mesmo, porque tem que correr atrás. Isso aí. Então, não é necessário colocar a Marta logo de cara nesse jogo, não. Tem uma jogadora também que eu acho bom destacar, a Yaya. Ela é uma defensora ali muito volantezinha ali, boa. né? Exatamente. E neutralizou muito o meio ataque ali da Excelente Copa Espanha, América né? faz aí, Mas assim, a Marta, nós discutimos isso sobre o Neymar, quem é mais necessário na seleção. Será que o técnico não estragaria essa seleção colocando a Marta, mesmo que esteja na dificuldade? Porque era um jogo difícil, não teve opção de Marta, mas o Brasil conseguiu fazer a diferença. Ou acha que é indiferente isso aí? Ela pode entrar e realmente fazer uma partidaça? Ainda é a Marta. Acho que é o calor do momento, né? Infelizmente tem que ver como é que vai estar o jogo. Como eu falei, não colocaria de princípio, como você mesmo destacou, o time entrou e se supriu muito bem, até melhor. É difícil também você falar que o time tava melhor sem ele. Complicado, cada jogo é um jogo, mas as garotas estão total preparadas aí Pra com ganhar muito essa medalha. gás. Então acho que não há necessidade de expor assim, porque vamos supor, cara, que aí entra a Marta e ela não consegue também suprir as necessidades. Acontece se o Brasil jogar mal. Sai mais manchada vai ainda, ficar né? novamente conhecida pelo manche. Então acho que é o calor do momento. Tem que aproveitar o calor do momento e saber a hora certa de utilizá-la. Tem que saber a hora certa de saber que pode ou não fazer alguma coisa ainda pela seleção. Exatamente. Verdade. Porque Tem que ter um pouco de humildade nessas horas também, né? Exatamente, a palavra é boa. isso aí, como Isso aí. a Formiga teve, como outros jogadoras grandes da seleção brasileira tiveram, porque tem hora que não dá mais. É verdade. Tem que dar espaço para as novatas aí.
Gente, nós estamos chegando mais um fim do programa Esportacular. Eu quero agradecer a você que ficou até o final, agradecer a você que está sempre curtindo, que está sempre deixando seu comentário. Nós temos agora o Instagram, Isso aí. Esportacular TV. Isso aí, galera. Segue nós lá. Segue lá, porque nós já estamos começando com tudo. Então quero agradecer a todos vocês que estão nos dando esse apoio, principalmente nesse início. Quero agradecer mais um programa aqui ao Luizinho. Muito obrigado, Luizinho. Obrigado, Breno. Valeu, galera. Tamo junto. Jorel, tamo junto. Muito obrigado. Obrigado, Brendo, Luiz, rapaziada do Brasil todo. Obrigado todo mundo aí. Abraço. Então, gente, um beijão pra todos vocês. Sextou e aproveite a sua sexta-feira e todo o restante do final de semana. Muito obrigado e até segunda-feira com de novo lances polêmicos, mais um giro da rodada e por aí vai. Um grande abraço para vocês e até o próximo programa Esportacular. Tchau.